Oi aí, pô. Papai tá aqui. Tá? Ei. Papai só ajeita aqui um pouquinho essa cama. Desce primeiro. Um pouquinho só mais. Aí, garoto. Pronto. Bom dia, pessoal. Família, símbolo da vida, né? Papai tá aqui com... Mamãe tá ali fazendo... como é que se diz? Fazendo aquilo lá que ela pode. Mais do que ela consegue, né? Papai tá aqui com eu. E tá rindo aqui com o papai. Não posso fazer muita coisa. Bom, esse vídeo eu estou gravando aqui para a família símbolo da vida. Meu nome é Haroldo Lucena, né? Eu sou pai dessa menina, do amigo Mateus. Nós somos missionários, né? Lutamos em defesa da família e da vida humana. Bom, o que eu vou relatar agora, isso aconteceu em 1988. Eu fui caminhoneiro durante muito tempo, mas uma coisa me chamou a atenção naquela época, de uma carona que eu dei. E uma carona muito estranha para mim relatar isso, porque foi numa viagem que eu fiz de Natal até São Paulo. Eu carregava algodão da Sperb, né? Que era a texita, um fio de algodão. E tinha ali em Parnamirim, hoje essa firma até não existe mais. Eu dei carona ao senhor. Durante 3 dias ele passou várias informações para mim. Que eu, né, a princípio, a primeira coisa que ele me pediu foi que tudo que ele ia relatar, eu tinha que escutar em silêncio. Outra coisa também que ele me falou é que muitas coisas eu só iria lembrar quando essas coisas viessem e tivessem acontecendo, né? Então, algumas coisas para mim me chocaram muito na época que ele me contou, né? Coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a perseguição nos campos de concentração, sobre as experiências científicas que eram feitas com prisioneiros com vida, né? E muitas coisas experiências que eu fiquei apavorado, eu fiquei assombrado. Enquanto eu dirigia o caminhão, ele me contava, né? Eu achava interessante, eu estava me lembrando de uma situação que, quando eu era criança, mamãe, para a gente ter medo de sair de casa, de fugir quando ela não estava pastorando a gente, ela falava que existia o Papa-Figo, né? E o Papa-Figo era aquela pessoa que sequestrava as crianças, né? E aí matava as crianças para comer o fígado da criança e comer os órgãos, né? Que era para poder ficar viva, né? Para se manter viva. Você sabe o que me assombra nessa história? E que quando eu era criança, que depois eu cresci achando que aquilo ali era só para manter a gente fora da rua, que era para a gente não fugir, é que a gente vai descobrir que essa história não era uma invenção. Infelizmente era uma realidade dos dias atuais. A gente vê muitas crianças que são sequestradas e desaparecem do mapa, somem e nunca mais ninguém vê elas, né? Algumas suspeitas de alguns casos em que crianças são sequestradas, levadas para ser criadas por outras famílias, mas na maioria dos casos as crianças desaparecem. E depois a gente vai descobrindo, hoje a gente vê muito falar sobre tráfico humano, sobre tráfico de órgãos, né? Recentemente nos Estados Unidos, ali uma médica, ela foi flagrada e ela foi colocada pelas internets, no mundo inteiro, todo mundo se lembra, de uma médica que fazia aborto e que ela pegava aqueles fetos que tinham mais vida, maior, né? E que ela pegava os órgãos, os corações, os fígados e os órgãos da criança e vendia pelo preço que trocava por carro, umas coisas absurdas, né? Recentemente mandaram para mim um vídeo de uma reunião secreta que os médicos que são abortistas, eles fazem, né,
no ato de procurar uma maneira melhor de fazer o aborto, né? No aspecto em que não possa ferir tanto o feto ou a necessidade dos órgãos, porque vale muito dinheiro. Então daí vem o incentivo, né, para fazer o aborto. Esse homem me contou coisas que depois, isso em 88, eu já sabia sobre esse médico, Joseph Mengele, que tinha vindo aqui para a América, a nossa América, né? E que ele se escondeu ali pelo Uruguai, Paraguai, e fazia experiências com crianças. Continuava as experiências dele com crianças. Mas que na época, que foi fato, que foi descoberto, é que ele fazia experiências com crianças que eram gêmeas. Puxando para a quieta, né? Só um pouquinho. Que fazia experiência com crianças que eram gêmeas. Entendeu? E ele me narrou o que a nacionalidade dele não era brasileira, mas ele já é um senhor de idade e ele era judeu. As características dele eram judeu e que ele andava pelo mundo atrás de justiça pelas atrocidades que ocorreram, né, que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Quem não sabe, o judeu ele não come carne, carne de porco, essas coisas, né? Carne, ela tem que para eles comerem, tem que ter um regime, até o boi tem que ser sacrificado, não pode berrar, tem uma série de coisas que para o judeu comer tem que ter uma determinada situação, né? A carne, quer dizer, se não come carne, comer carne ele come, estou dizendo carne, assim, não vai ali no açougue e compra carne sem saber quais são as procedências. Tem que ser um rabino que mate o boi, tem todo um processo, né? Eles vêm aqui no Brasil, selecionam os bois, eles vão lá, sacrificam o boi, eles é que fazem o ritual de sacrifício, né? Para aquela carne não ser impura, tem um dia de matar o boi, tem toda uma regra. Por que eu estou falando isso? Contando uma coisa ou outra. Porque em um dos experimentos que foram feitos também lá na Segunda Guerra com os judeus, era sobre a alimentação, de quanto tempo a pessoa duraria mais tempo, a carne cicatrizaria mais tempo, mais rápido, né? Dependendo do alimento que a pessoa comia. Para poder se fortalecer, então cortava a pele da pessoa e rapidamente a pessoa cicatrizava. Vocês imaginam qual era o alimento que essas pessoas comiam, né? Qual era o experimento que elas faziam naquela época com aquelas pessoas que eles submetiam para comer determinados alimentos, né? Para poder criar um organismo mais forte. Vocês imaginam? Então, ele me falou de muitas coisas. Coisas que realmente eu não... Como é que eu poderia imaginar das coisas que ele estava falando de 88, que poderia acontecer nessa época de agora? Ele me falou sobre o julgamento de Nuremberg, né, que eu não tinha conhecimento, o julgamento dos médicos, né, dos cientistas que promoveram a verdadeira atrocidade em nome da ciência, né, de perseguição, de doutrinação, de controle de raça, né, de vida humana. Uma criança como a Ruama, jamais ela poderia sobreviver lá, porque ela não teria as características que se imaginam ter uma criança ariana, como eles queriam, a raça pura, perfeita. Então, meus irmãos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Eu vejo hoje algumas pessoas que dizem que têm um conhecimento, que vem de vários livros, né, que vem pelos meios de sociais falar. Eu acho engraçado, sabe? Que escrevem livros, né? Da onde eles tiraram maneiras para atrair as pessoas, para mim não me interessa. Pessoas que para muita gente acham que são muito inteligentes, intelectuais, então para mim, coitados, né? Não sabem de nada.
para mim não tem conhecimento. Porque tudo que fere vai contra a vida humana, então vai contra os princípios de Deus. Então não há sabedoria no conhecimento daquilo que fala, às vezes até bonito, gestos. A maneira que vem por trás é só destruição. Nós temos o caso de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, que encantou a Alemanha e muitos países, né, do jeito simples que ele veio, da onde ele surgiu como soldado, um soldado incansável, um líder trabalhista exemplar, mas que as ideias desse homem, terminou e culminou na morte de, se não me engano, mais de 1 milhão de judeus. E a guerra que tornou inviável o pensamento e a continuidade de vários países. Um homem só, que adoutrinou muitos a fazerem atrocidades, verdadeiras atrocidades e barbáries no mundo inteiro, né? Nós vemos casos que hoje acontecem que não me espanta, sinceramente. Algumas coisas que estão acontecendo, como o caso da Venezuela, me contar sobre a corrupção que está acontecendo no Brasil, as pessoas me contam uma coisa que parece que eu já sabia. Isso diz, Maria, mas parece que você sabe de tudo. Não é que eu saiba de tudo, mas que muita informação me foi passada através desse senhor, que não passou só para mim, né? Tem mais pessoas que têm essa informação que a gente tem também, mas que é terrível. O Yusuf Mengele, né, aquele médico nazista que veio morar aqui no Brasil, né, depois de ter feito experiência. Depois a gente vai ler a enciclopédia, está lá para ler, né? Bote Hitler lá no Google, lá que você vai ter enciclopédia falando sobre o julgamento dos médicos, o aborto, por que ele voltava pelo sentido do aborto, né? Então tudo. O Partido dos Trabalhadores que ele criou, né? Partido que muita gente diz que foi Luiz Inácio Lula que criou o PT. Não foi, não. Foi Hitler que criou PT, Partido dos Trabalhadores Alemão. Não tem nada a ver com PT sendo um partido brasileiro. Isso já veio lá de trás. E as ideias que foram criadas. Então por que eu estou falando essas coisas para colocar em vídeo? É porque as pessoas precisam tomar conhecimento que muitas coisas estão acontecendo para desviar a verdadeira atenção de coisas que estão de fato acontecendo, né? Um exemplo aqui, vocês já pararam para pensar o que está acontecendo aqui no Nordeste com relação às eólicas, né? Um mundo de eólicas, de torres sendo montadas, e na televisão não fala nunca sobre essa energia que está sendo investida, que é uma energia boa, renovável, que vai ajudar muito a muitos. E por que isso é uma coisa tão boa? Por que não está na televisão, gente? Por que não há matérias falando sobre esse caso, sobre essa coisa tão boa, né? Porque se é boa, por que não mostra? Ah não, porque é boa demais, não pode mostrar, né? Então tem muita coisa que muita gente não sabe, estão sendo desviados. Eu comparo hoje a vida de muitos. Eu não sei se vocês, como é que você chama, no sul é quero-quero, é tetel, que a gente chama aqui no Nordeste, né? E uma ave muito engraçada. Ela põe o ovo no